Olá, meu nome é Patrícia Ruel, eu sou professora de espanhol do Colégio Pedro II. Já trabalhei na rede particular, na rede municipal, na rede estadual. Atualmente estou aposentada da rede FAETEC. Sou também professora de dança, de balé clássico e dança moderna e bailarina da Companhia Nós da Dança. Eu entrei no curso de mestrado profissional em práticas da educação básica do Colégio Pedro II em 2013. Então eu sou da primeira turma do curso de mestrado. E quando eu entrei nesse curso, eu já sabia exatamente o que eu queria pesquisar, sobre o que eu queria falar, né? Eu queria falar do uso de linguagens artísticas nas aulas de espanhol. Na verdade, eu queria fundamentar, teoricamente, uma prática minha já de muito tempo e comprovar a relevância desse trabalho, né? Durante 2013, eu cursei as disciplinas, eu não escrevi nada da pesquisa, mas eu busquei muita coisa. Bom, primeiro, em relação às aulas, eu entrava em cada aula pensando em duas coisas. Como aquela aula, o que eu podia aproveitar daquela aula para minha pesquisa e o que eu podia levar daquela aula para minha sala de aula, para minha prática, né? E fui reunindo material. Eu tinha uma turma pequena, nós éramos 12 alunos e depois 11, e todo mundo muito próximo, e todo mundo ajudando todo mundo. Então, qualquer coisa sobre arte que alguém encontrava me levava. Eu também, se encontrasse alguma coisa relacionada à pesquisa do outro colega, também levava para esse colega. E, enfim, foi uma troca muito enriquecedora. Eu tinha uma pasta e tudo que eu achava que podia servir para minha pesquisa eu colocava lá. Depois eu fazia a seleção, mas inicialmente uma ideia, um livro, um texto, eu sempre colocava lá, né? E outra coisa também, para cada trabalho final, eu sempre tentava relacionar a minha pesquisa ao uso de linguagens artísticas, porque eu achava que eu poderia aproveitar na pesquisa depois, e isso realmente aconteceu. Bem, 2013, as disciplinas, cursei as disciplinas, 2014 comecei a escrever, né? A minha pesquisa foi Espanhol com Arte, o uso de linguagens artísticas em sala de aula e fora dela. Eu fui orientada pela professora doutora Adriana Freitas, que infelizmente não está mais entre nós, mas foi uma pessoa muito importante na minha trajetória acadêmica e uma orientadora excepcional. Ela foi aquele tipo de orientadora que deixa você trabalhar com liberdade, mas nunca larga a sua mão. E eu acho que isso foi muito importante para mim. E aí comecei a escrever, por orientação dela, pela introdução. A princípio aquilo me deixou assustada, porque até então eu só ouvia falar que a introdução era a última coisa a se fazer, né? Depois que você sabia exatamente qual era o seu trabalho, aí que você deveria escrever a introdução, e eu comecei pela introdução. Não foi fácil, eu levei bastante tempo nesse capítulo, assim, na introdução, né? Não capítulo, mas a introdução. Mas fiquei apreensiva em alguns momentos, mas depois foi muito bom, porque depois da introdução pronta, eu tinha a estrutura do trabalho toda já, né? O trabalho estava todo desenhado. Eu sabia exatamente quantos capítulos eu ia ter, que capítulo, sobre o que ia tratar cada capítulo, estava tudo estruturado. E para uma virginiana como eu, isso é maravilhoso, né? Então, estruturado isso, eu comecei a trabalhar em cada capítulo. O trabalho precisou ser dividido em duas partes. Então, a primeira parte toda ficou com a justificativa, objetivos, metodologia, pressupostos teóricos, e a segunda parte tratando das linguagens artísticas, cada uma delas, né? Cada linguagem artística equivalia a um capítulo. E a análise de resultados. Eu me utilizei de uma estratégia que me ajudou bastante e que eu aprendi com a professora Kátia Xavier, que foi trabalhar do macro para o micro. Eu usei isso em tudo e isso me ajudou muito. Por exemplo, nos objetivos, né? Eu comecei a falar dos objetivos do ensino de espanhol no Brasil, depois no Colégio Pedro II, depois o objetivo da minha pesquisa e, por último, o objetivo do produto educacional. Isso foi muito bom até porque, por exemplo,
Muitas vezes a gente confunde o objetivo da pesquisa com o do produto educacional, e pensando nessa estrutura do macro para o micro, isso facilitou bastante a minha vida. Me utilizei da mesma estratégia para falar das linguagens artísticas, por exemplo, cinema. Eu falava do cinema, depois do cinema na sala de aula e, por fim, do uso de cinema nas aulas de espanhol. Tive uma questão, um problema com a análise de resultados, porque a minha pesquisa foi uma pesquisa ex post facto, né? Depois que o fato já aconteceu. Eu fiz uma pesquisa a partir do trabalho desenvolvido entre 2006 e 2013. Então, eu fiz um recorte aí da minha trajetória. E eu tive que usar o meu arquivo pessoal. E muita coisa eu não tinha registrado. Por exemplo, trabalho com contos hispânicos, não pôde entrar na dissertação porque eu não tinha nada registrado, então não tinha material para análise de resultados. E fica aí uma dica, né? O professor tem essa mania, ou pelo menos a gente faz um monte de coisa, mas nunca acha que é importante registrar, ou porque aquilo é uma coisa muito comum, que todo mundo faz, ou então porque a gente acaba usando o tempo tentando enriquecer a atividade, mas acaba não registrando essa atividade. Então, o uso da literatura entrou como um bônus no produto educacional. Não pôde entrar na dissertação porque eu não tinha material para análise dos resultados, né? O meu produto educacional foi um caderno de atividades para professores. A ideia era facilitar a vida do professor. Então, nesse caderno tinha a descrição minuciosa da atividade e todas as indicações, né? Aqueles pontos que a gente precisa prestar atenção, o que não deu certo, porque nem tudo são flores, algumas coisas deram errado inicialmente. Então, o que não deu certo, o que poderia dar certo, porque a partir do momento que eu fui escrevendo, outras possibilidades foram surgindo. Então, o que poderia dar certo e, principalmente, com que disciplinas o espanhol poderia conversar com aquela atividade. Porque acabou que, ao desenvolver a pesquisa, eu não só busquei a relevância do uso de linguagens artísticas nas aulas de espanhol, mas também a importância da tessitura dos saberes, desse diálogo entre os componentes curriculares, né? Então, eu procurei elaborar um caderno de atividades pensando naquele professor que tem tudo à sua disposição, acesso a tudo, mas também aquele professor que trabalha numa escola onde não tem computador, não tem internet, não tem sequer a possibilidade de tirar cópias de um material impresso, né? E, enfim, dissertação pronta, produto educacional pronto, portfólio pronto. Na minha época, também precisava fazer um portfólio registrando tudo que foi desenvolvido durante o curso, né? Artigos escritos, os trabalhos, o que se desenvolveu em sala de aula. Então, com esses 3 materiais prontos, eu fui para a minha defesa em março de 2015, me tornei mestra e, tempos depois, Espanhol com Arte virou uma disciplina do curso de especialização para professores de espanhol do Colégio Pedro II. Então, falando aqui rapidamente dessa minha trajetória no curso, eu preciso dizer que esse curso foi muito importante para mim, contribuiu muito para a minha prática, contribuiu muito para a minha trajetória acadêmica, e eu não me arrependo em nenhum momento de tê-lo feito, né? Na época, eu tinha sido aprovada também para o mestrado em educação da UERJ, e acabei escutando o conselho da professora Helena do Amaral Fontoura, que tinha sido minha orientadora num curso de especialização anos atrás, e ela achou que eu deveria fazer o mestrado profissional do Pedro II por ter mais o meu perfil. Existia um medo, claro, porque era um curso novo, né? Mas eu acabei seguindo o conselho dela, não me arrependo, se pudesse faria o curso de novo, porque ele realmente contribuiu muito, muito, muito para esse meu caminho, para esse meu caminhar, né? E, bom, para terminar esse vídeo, eu gostaria de deixar um recadinho aí para os meus colegas, para todo mundo pensar que ninguém é obrigado a trabalhar com arte em sala de aula, mas a gente pode, né?
E se alguém perguntar por que trabalhar com arte em sala de aula, não sendo professor de arte, a gente toma emprestado as palavras do poeta e responde dizendo que a arte existe porque a vida não basta.